E se fosse possível investigar cientificamente as grandes questões da vida? Sabe, aquelas perguntas como por que sofremos, o que acontece depois da morte? Bem, essa é a ideia central do espiritismo. E atenção, aqui não se fala de uma religião, mas sim de uma filosofia que nasceu em França, lá no século XIX, e que se propôs a usar a razão para, de certa forma, mapear o mundo invisível. Vamos começar com o momento do despertar. Estas palavras não são de um filósofo, são o testemunho de um espírito registado na obra O Céu e o Inferno. É o choque puro de alguém que acreditava que tudo tinha acabado e de repente descobre que ainda está consciente. Este é o nosso ponto de partida, a experiência humana logo a seguir à morte. E esta é a questão central que a filosofia espírita coloca. E se a morte não for um ponto final, mas sim um despertar? Um momento em que a consciência não só continua, como é forçada a confrontar-se com as consequências diretas dos seus próprios atos. Ok, então vamos ver como é que um fenómeno que era muito popular se transformou numa doutrina toda estruturada. Porque esta não é uma história de misticismo, é uma história de método e de rigor intelectual aplicados àquilo que parecia inexplicável. A figura central por trás disto tudo não era um místico, mas sim um educador e cientista muito aclamado, Hippolyte Rivail. Ele abordou o fenómeno das mesas girantes, que era uma febre na altura, não com fé, mas com o ceticismo de um investigador. E foi precisamente para separar este novo trabalho filosófico da sua carreira científica que ele adotou o pseudónimo Allan Kardec. O que é realmente interessante aqui é o contraste que vemos. De um lado, o caos das sessões espíritas, muitas vezes vistas como puro entretenimento. Do outro, o método de Kardec. Ele olhou para além do espetáculo e fez a pergunta fundamental. Será que existe aqui um padrão? Foi essa busca por lógica que transformou manifestações isoladas num corpo de conhecimento coerente. E o método dele era simples e ao mesmo tempo genial, tratar os espíritos como se fossem fontes de informação. Ele não aceitava uma única resposta. Pelo contrário, comparava milhares de testemunhos de diferentes médiuns por todo o mundo para verificar se havia consistência. Era quase como fazer jornalismo de investigação, mas do mundo espiritual. Então, o que é que estas entrevistas com o mundo espiritual revelaram? Essencialmente, uma jornada contínua de aprendizagem. Vamos ver como isso funciona. O conceito central, claro, é a reencarnação, mas a chave é entendê-la não como um castigo, mas sim como um programa educativo. É como se cada vida fosse uma nova sala de aula com lições específicas que a alma precisa de aprender para poder avançar. O objetivo final não é a punição, é a evolução. E esta jornada não acontece apenas num só lugar. O universo é visto como um conjunto de estações ou escolas. A Terra é considerada um mundo de expiação, uma espécie de escola básica difícil, onde se aprende através de provações. À medida que a alma progride, ela como que se gradua para mundos mais avançados, onde a vida é menos material e mais espiritual, culminando em mundos onde a felicidade é a norma. Esta ideia de progressão leva-nos a uma das questões mais difíceis, a do sofrimento. Se o universo é justo, por que tanta dor? A doutrina espírita oferece uma explicação baseada numa lógica de causa e efeito. A filosofia espírita propõe que nada acontece por acaso. O sofrimento não é aleatório, é uma consequência, e essa consequência pode ter origem em duas fontes, ou nas nossas ações nesta vida presente, ou em dívidas que foram contraídas em vidas passadas. Muitas das nossas dificuldades são, simplesmente, o resultado direto das nossas próprias escolhas. O orgulho que nos cega, a ambição desmedida que nos leva à ruína, a falta de organização que gera o caos. A ideia não é que seja um castigo divino, é a consequência lógica do nosso próprio caráter e comportamento. Este testemunho ilustra o ponto de uma forma muito poderosa. A honestidade do espírito é brutal. Ele não culpa Deus ou o destino. Ele reconhece que a sua dor é a consequência direta da sua própria fraqueza. É a responsabilidade pessoal levada às últimas consequências. E aqui vemos o outro lado da mesma moeda, o testemunho de um espírito feliz. E reparem, ele não fala de uma vida sem dor, mas de sofrimentos que, quando enfrentados com coragem, se transformam em méritos. É a mesma lei de causa e efeito. Assim como a fraqueza gera dor, a retidão gera recompensa. Ora bem, se a vida é uma escola e o sofrimento é uma lição, então qual é o trabalho de casa? A resposta da filosofia espírita é clara e direta: a prática da caridade. A lei moral do espiritismo não é nova. Kardec baseou-a diretamente nos Evangelhos, que ele considerava uma das revelações divinas.
O objetivo não era inventar uma nova moralidade, mas sim aprofundar a compreensão de uma lei antiga, o amor ao próximo como o verdadeiro motor da evolução espiritual. Mas caridade, neste contexto, é muito mais do que dar a esmola. É uma atitude completa perante a vida. Significa desejar ativamente o bem a todos, perdoar as falhas dos outros como esperamos que perdoem as nossas e, acima de tudo, lutar contra o egoísmo e o orgulho, que a doutrina identifica como a verdadeira raiz de todo o sofrimento humano. Poderíamos pensar que tudo isto é filosofia do século XIX, mas o mais surpreendente é como algumas destas ideias parecem ecoar conceitos que só surgiriam muito mais tarde no campo da psicologia. Um dos conceitos mais interessantes no espiritismo é a ideia de um ser coletivo. Pensemos nisto como uma espécie de consciência global, formada por todos os espíritos que influenciam o progresso da humanidade. Kardec registou que os espíritos se referiram a isto como as vozes do céu. Agora, vamos avançar quase um século. O famoso psiquiatra Carl Jung, ao estudar mitos e sonhos de diferentes culturas, notou que certos símbolos e temas se repetiam universalmente. Para explicar isso, ele propôs a existência de um inconsciente coletivo, uma camada profunda da mente partilhada por toda a humanidade, que armazena estes padrões universais. Quando colocamos os conceitos lado a lado, a semelhança é impressionante. De um lado, um coletivo de espíritos a influenciar a humanidade. Do outro, o inconsciente coletivo a influenciar a psique humana. A jornada da alma em busca de progresso. O processo do ego em busca de integração. A ideia de um mundo invisível que nos influencia, a noção de um inconsciente que guia o nosso comportamento. São linguagens diferentes, de épocas diferentes, a descrever uma ideia muito semelhante, a de que não estamos sozinhos nas nossas mentes. E isto leva-nos a uma última reflexão. Se a vida for realmente uma longa narrativa de aprendizagem que se estende por muitas existências, então talvez a pergunta mais importante não seja o que acontece depois da morte, mas sim que história está a alma a escrever com o capítulo que lhe foi dado agora.